Bom, muito bem. Se tratando do trabalho com a segunda série do médio, a gente vai fazer uma sequência, né, a partir dos movimentos circulares, entrando aqui no raciocínio novo, que é a respeito do trabalho e da potência. E mais à frente, conceituar o conhecimento da energia. É relevante pensar rapidamente que a palavra energia já é de conhecimento nosso, do cotidiano. Citando duas conexões de palavras: energia luminosa, referente à luz, energia térmica, referente ao fogo, né? E energia nuclear, referente ao átomo. E assim, no nosso cotidiano de estudo de ciências, nós já temos noção da origem, em termos de fenômenos, né? Ao que se refere à palavra energia. Bom, mas para nós, em termos de modalidades, ainda é algo muito teórico. No ensino médio, a vontade é de desenvolver esse assunto no aspecto mais aplicado, né? Ou seja, pensar em equações e em aplicações com as chamadas leis de Newton. Então, tudo inicia com esse conceito aqui que a física trata, que é o conceito de trabalho, né? Ele é bem diferente daquele conceito que nós temos no nosso cotidiano, né? Então, aqui a palavra cotidiano saiu falha, mas assim, é um conceito que é diferente do nosso dia a dia, daquilo que a gente entende como trabalho. Então, assim, bom, se eu desenvolvo alguma tarefa na minha casa, se eu faço limpeza na minha casa, se eu tiro todas as roupas para fazer, para lavar, se eu organizo os alimentos, né, para poder preparar uma comida e assim vai, são tarefas, né, que a gente faz no dia a dia na nossa casa. É um trabalho, né? Eu saio de casa para poder dar aulas e alimentar de conhecimento os alunos, é um trabalho. Um médico, né, sai para fazer um atendimento em plantão, faz uma assistência médica no hospital, é um trabalho, e assim, etc. Para a física, não é bem assim, né? Mas há um objetivo desse conteúdo, já que, por exemplo, o conceito de trabalho não tem a ver com o meu dia a dia, segundo o que está sendo falado. Poxa, então se não tem a ver com o meu dia a dia, para que eu vou estudar? Porque de verdade há um objetivo para isso, né? O entendimento do trabalho em física, ele ajuda a obter a possibilidade da medida da energia, né? Como eu construía a inicial fala, a nossa vontade é sair do conteúdo teórico de energia e partir para o conteúdo prático em aplicações matemáticas de energia. E para isso eu vou precisar do conceito do trabalho, né? Então, esse conteúdo tem o principal objetivo de possibilitar a medida da energia. E ele somente ocorre, né, o trabalho, se não houver consumo de energia, né, por parte de um elemento inicial desnecessário, né? Então, se essa energia foi consumida e houve esse consumo desnecessário, a física entende que não houve trabalho. Se essa energia consumida não foi, né, desnecessária, não, ou seja, ela foi bem aproveitada, aí a física vai entender que houve trabalho. Então, o trabalho é um conceito diretamente relacionado ao consumo de energia e esse uso de energia de maneira útil. Havendo utilidade do uso da energia, houve trabalho. Não havendo a utilidade do uso da energia, não houve trabalho. Fiz aqui duas figuras, né, para tentar perceber esse último conceito em vermelho. Então, essa figura 1 aqui, ela mostra uma pessoa em repouso, ou seja, ela está parada, e ela suporta aqui o peso de uma caixa nas costas, né? Utilizando ali os braços. Só que ela está em repouso. Então, eu posso afirmar que ela continua gastando energia do corpo dela, no entanto que se ela ficar ali um bom tempo segurando a caixa, ela vai acabar desmaiando, porque boa parte da energia do corpo dela vai ser consumida e não mais sustentada os batimentos cardíacos, a respiração e tudo mais. Então, a pessoa gasta energia, porém, de forma desnecessária. Então, a física ela entende que aqui não houve trabalho, apesar de ter havido consumo de energia.
Já nesse caso, movendo, né, uma caixa através de um cabo aqui, a pessoa puxa, move a caixa, né, através da horizontal, do plano horizontal. Então, de certa maneira, ele gasta uma energia e essa energia gasta, ela é para algo útil, né, para mover essa caixa. Então, nesse aspecto aqui, há trabalho e aqui não há trabalho, né? É importante que o trabalho ele vai ser simbolizado, né, pela letra tal. Então a gente já vai começando a se familiarizar com o conceito, né? Tal, né, que é uma letra grega de aplicação larga, né, dentro da física, e por enquanto a gente vai associar essa teoria, né? E vamos pegar o exemplo aqui desse caso, dessa figura, né, e comentar ainda com essa aula de que se eu avalio o trabalho nessa condição, um trabalho tal, né, ele só ocorre devido à capacidade de gerar um movimento que é útil para essa caixa, para ela se mover. Então, eu estou realizando algo útil através do consumo de energia para que se mova essa caixa. Então, o trabalho está existindo aqui. Agora, esse trabalho, então, ele é uma conexão com dois elementos clássicos que a gente está observando nessa figura. Um deles é muito claro em termos da força que esse cara, que esse ente aqui aplica no cabo para puxar o bloco. Então, assim, para ele criar a utilidade da energia dele para mover a caixa, ele precisa gerar força no cabo, né? Então, o trabalho ele tem direção, né, nessa ocasião, ao conteúdo força. E mais do que isso, eu percebo a ideia da velocidade nesse tipo de figura que está aqui, né? Ela traz uma ideia de que algo dinâmico está acontecendo, algo que envolva a aplicação de força e movimento, né? Lembrando que quando eu uso a terminação dinâmico, né, eu estou falando disso, estou falando de algo que envolva aplicação de força e ainda movimento. Bom, o que fica muito simples perceber para eu caracterizar o movimento nessa figura, no caso, é uma distância em que eu vou sugerir, né, ao movimento desse bloco que está aqui. Uma distância, e que a gente vai chamar de, vetorialmente dizendo, deslocamento, né? Então aqui o conceito de força, ele é aplicado para se compreender o conceito do trabalho, e o conceito do deslocamento, né, é aplicado também para eu compreender a ideia do trabalho, né? Esses dois elementos aí são primordiais para que eu possa, então, avaliar algum tipo de referência matemática dentro disso. Aliás, referência matemática, já pegando o gancho, né? Trabalho, professor, tem uma relação matemática? Será que tem, né? Sim. Então, o trabalho, ele passa a ser uma igualdade matemática entre duas grandezas. Quanto maiores elas forem, maior será o efeito do trabalho realizado. Então, assim, se a intensidade de puxão, né, dessa corda vermelhinha aqui, por intermédio desse bloco, for cada vez maior, maior será o trabalho. Então, a força é diretamente proporcional ao trabalho, assim como também o deslocamento produzido para esse objeto. Quanto mais ele se desloca, eu vou entender que mais movimento ele possui. Então, também o trabalho é diretamente proporcional à distância, onde essas duas grandezas se associam num produto matemático. Lembrar que, para um mesmo trabalho realizado, né, se eu aplico forças pequenas a longas distâncias, esse trabalho será o mesmo se eu aplicar grande força a pequenas distâncias. Ou seja, essas grandezas são inversamente proporcionais numa avaliação simples de regra de 3, ou ainda dentro da física, se eu tenho envolvimento de força e deslocamento ao mesmo tempo, eu tenho algo útil acontecendo, então eu tenho o conceito de trabalho. Pegando o gancho dessa equação com uma situação semelhante a essa do corpo sendo puxado, né, pelo homenzinho aqui da figura, então a gente tem uma sugestão de aplicação a mais com a figura para a fórmula aqui apresentada. Vamos lá, um instantinho.
Bom, o que eu pude pensar a mais, né, em respeito a essa fórmula que aparece aqui? Ela ainda não está completa. Por que ela não está completa? Porque assim, se eu verifico a possibilidade de trazer esse objeto, um bloco, né, de determinada massa, desse ponto A até esse ponto B, através do uso de uma força, né, trazendo a interferência dessa figura aqui, eu produzo um deslocamento através de uma força, ou seja, eu tenho um trabalho. E um detalhe é que, do ponto A ao ponto B, eu tenho esse deslocamento ocorrendo para a direita, né? Então, há uma proposta vetorial no estudo. Então, o deslocamento, ele possui um módulo, né? Quanto maior ele é, maior é o trabalho, e ele possui uma direção ao qual ele aconteceu, né? O deslocamento aconteceu na horizontal, em referência a, a esse plano horizontal aqui que vocês estão vendo, né? Percebendo. E mais do que isso, a força também é aplicada na mesma direção do deslocamento. Então, eu tenho vetores, né? Vetores, força e distância. Ambos na mesma direção e aqui na ocasião desse exemplo, no mesmo sentido. Tendo em vista essa ocasião, imagine que essa força F aqui, ó, ela pudesse ser aplicada nesse mesmo bloco, só que na região que eu vou marcar aqui no desenho, aqui, ó, bem aqui em cima. Imagine que essa força, ao invés de ser aplicada na horizontal, produzindo deslocamento em relação ao chão, ela fosse aplicada de cima para baixo, bem na vertical, assim, ó. É uma segunda hipótese. Essa mesma força F fosse trocada em termos de direção e posicionada também no local diferente, aqui. Gente, fica perceptível avaliar que se ela fosse aplicada apenas aqui, sem o uso da horizontal, esse bloco ele não ia se mover. E apesar da força, eu não ia produzir qualquer situação útil nesse aspecto. Eu não teria trabalho. Né? Lembrem-se da teoria. O trabalho existe se eu fizer consumo de energia, ou seja, através desse consumo de energia, gerar força, e essa força for capaz de trazer algo útil. Se o objeto não se move com a força aplicada de cima para baixo, apenas pressionando de encontro ao ponto A, o trabalho não vai existir. Então, assim, de certa maneira, se eu quisesse um deslocamento na horizontal com uma força vertical, esses dois vetores têm uma abertura de 90 graus. Né? Então, para forças a 90 graus em relação ao deslocamento que eu quero produzir, esse trabalho não vai existir. E então, tendo em vista essa avaliação, essa fórmula do trabalho, ela ganha um elemento que prende essa condição de que só haverá trabalho se o ângulo não for 90 graus em relação aos dois vetores, né? Força e distância. A função matemática que avalia um resultado nulo para o ângulo de 90 graus é a função seno. Então, seno de 90, né, passa a ser igual a 1, né? Então, no caso, haveria trabalho, mas aí uma função que traz o conteúdo de valor zero para 90 graus de verdade, então será o cosseno. Né? Então, o que fecha a aplicação da fórmula do trabalho em termos da análise do que a gente faz aí junto do ensino médio. Trabalho realizado por uma força gera um deslocamento. Se gerar esse deslocamento, então houve o trabalho de fato. E em produto com o cosseno do ângulo, que a gente pode chamar de um ângulo alfa, em relação aos dois ali analisados. Perceba que se eu eliminar a proposta do F aqui, ó, né, apenas esse F agindo na horizontal, assim, o ângulo entre o deslocamento e a força F é um ângulo zero. E cosseno de zero é igual a 1. E aí, então, o trabalho vai existir. Se, por sua vez, essa força for aplicada na posição, na direção vertical, esse trabalho não existirá, já que cosseno de 90 é zero e assim sucessivamente. Então, para quaisquer inclinações que eu queira, né, usar essa força F nessa região aqui, ó, o trabalho vai existir enquanto
o vetor força não estiver nessa direção de 90, o que acarreta uma impossibilidade de cálculo de trabalho. Então, assim, dentro dessa matéria, o que eu quero perceber é que é possível conceituar uma grandeza que traga a prática matemática do conceito de energia, já conhecido de vocês do ensino fundamental até. E ainda, se eu avalio esse consumo de energia, e esse consumo de energia ele é gerado, ele é visto, né, como algo útil, eu tenho trabalho, né? Se esse consumo de energia é visto como algo inútil, eu tenho trabalho nulo. E se eu avalio o tempo em que esse consumo de energia ocorre, eu avalio uma outra grandeza que vem a ser a potência, né? E que passa a ser um conteúdo já na sequência, ainda nessa aula. Ainda antes de falar sobre potência, eu vou comentar a respeito das unidades e da avaliação dos sinais, né, que o trabalho pode adquirir. Então é importante que também matematicamente fica legal mencionar que essa região da equação aqui, ó, ela trata o que nós chamamos de produto escalar, né? O que é o produto escalar? O produto escalar é uma das operações que nós utilizamos com o trabalho de vetores, né? Então, o vetor, por sua vez, eu aprendo no ensino médio que ele é um ente matemático capaz de simbolizar grandezas que possuem intensidade, direção e sentido. E esses vetores eles podem ser operados em termos de matemática. Você pode somar vetores, você pode subtrair vetores, e você pode multiplicar vetores, né? E, aliás, de duas maneiras. A multiplicação entre vetores se dá de forma escalar e também se dá de forma vetorial, que é um assunto visto em vetores em 3 dimensões, né? Que a pretensão do nosso trabalho aqui no Cotec é de colocar vetores em 3 dimensões num setor mais futuro, né? A gente fez uma mudançazinha de colocar vetores em 3 dimensões, vetores 3D, apenas na finalização do terceiro ano, né? Porque ele tem um aspecto mais voltado para a universidade, então ficaria mais adequado lá na frente fazer a aplicação do mesmo. Mas é importante lembrar, eu tenho 2 vetores em produto e o resultado desse produto é um resultado que nós dizemos escalar. Escalar, do qual apenas o elemento numérico me interessa, né? Então, o trabalho calculado, ele vem de um produto entre 2 vetores, o que gera algo escalar, que é isso aqui. Ou seja, o trabalho é consumo de energia, independente da direção ou do sentido, né? O consumo da energia, ele não avalia direções, ele não avalia sentidos, apenas avalia módulo, quantidade, né? Interessante fazer esse comentário aqui, que o trabalho ele é um cálculo, né, que vem de um produto entre 2 vetores e que esse produto entre 2 vetores gera-se uma grandeza escalar, que no caso é o trabalho, ou seja, trabalho é grandeza escalar, né? Eu não simbolizo o vetor para o tal aqui, que vem a ser o símbolo dando significado ao conceito de trabalho. Bom, vamos continuar um pouco mais. Bem, vamos lá. Um ponto interessante a ser percebido é em relação a essas 3 condições aqui, né? Vamos numerá-las. Então, aqui eu tenho a condição 1, aqui eu tenho a condição 2 e aqui eu tenho a condição 3. Na primeira situação, eu vou aplicar uma força F, né? E essa força F aqui em verde, ela está nesse sentido. Bom, se eu pensar nessa primeira situação aqui, que essa força F vai ser capaz de deslocar esse objeto para a direita, tá? Esse objeto ele vai para a direita, aqui na referência do desenho que se observa, haverá um trabalho, né? Já que eu tenho uso da força e um possível deslocamento na caixa. Agora, imagine que eu aplique essa força num segundo momento nessa direção aqui, ó, de cima para baixo. E imaginemos, né, que ao aplicar uma força desse lado, né, essa mesma força F, eu tenha nessa segunda condição o atrito. Né? Vamos simbolizar aqui um vetor, o vetor A de atrito. Né? Na primeira situação, eu
tenho a condição sem atrito. Na segunda situação, sem atrito também, né? E na terceira situação, eu vou colocar o atrito aí na jogada. Tá? Então, o que se quer avaliar nessa condição? Pense comigo. Eu tenho aqui, na primeira condição, uma força que é capaz de mover esse objeto para a direita. Ou seja, eu tenho um trabalho positivo, maior que zero. A intensidade da força vezes o valor da distância, né, que pode ser sugerida no exercício. Eu tenho os dois valores, os dois deslocamentos para a direita, ambos numa referência positiva. Tá lá. Nessa ocasião aqui, ó, eu tenho uma força aplicada de cima para baixo e a gente sabe, né, pela prática, que não é possível mover o bloco dessa forma. Então o trabalho aqui é nulo. Né? Já nessa situação em que o atrito entrou na ideia, de propósito, fica simples pensar que se eu fizer uma força capaz de ser maior que o atrito gerado, esse conjunto ele se move para a direita. Então eu tenho um trabalho positivo para a força F. Porém, durante o deslocamento desse bloco para a direita, o atrito ele continuamente age na superfície tentando sustentar o movimento ou pará-lo, né? Então, se eu pensar que também o atrito participa da ocasião, e ele é uma força, né? E ainda o deslocamento decorre devido à força F, ele também fica, a ele também fica sugerida a equação do trabalho, né? Então, o trabalho realizado pelo atrito, aqui no caso, vai ser menor do que zero. Agora, professor, por que menor do que zero? Se você faz uma intensidade de força maior que a do atrito, ou seja, esse sistema vai deslocar para a direita, o atrito continuamente age ao contrário do deslocamento. Eu tenho dois vetores contrários na mesma direção. A abertura angular entre o vetor força, né, e o vetor força de atrito, né, a abertura angular entre eles é de 180 graus. E como já vimos, né, da própria expressão do atrito, o cálculo do atrito, o cálculo do trabalho, né, vem a ser a força vezes a distância, né, vezes o cosseno do ângulo alfa entre essas duas grandezas. Então, se eu sugerir a análise do atrito, por exemplo, aqui a minha caneta vermelha vai fazer o papel do vetor atrito e a minha caneta azul vai fazer o papel do vetor deslocamento, o ângulo entre eles é de 180 graus e cosseno de 180 é menos 1, o que acarreta um resultado negativo para o atrito. Então, fica interessante pensar que nesse aspecto aqui, toda e qualquer força que haja ao contrário do deslocamento produzido num sistema, essa força é uma força que nós dizemos força dissipativa, né? E mais, ela produz um trabalho negativo. Então, trabalhos negativos indicam perdas de energia, né? Trabalhos positivos indicam utilização de energia, né? Para que o fenômeno evolua, né? Em termos de física. Então, assim, o aspecto sinais ele é muito grave, né, para que a gente possa falar a respeito de trabalho, e mais do que isso, dá continuidade à nossa aula logo na sequência, na segunda parte.